Você acredita em destino? Essa foi a pergunta que Morpheus fez a Neo, o escolhido. Neo, apesar de ser o escolhido, tomou a decisão de se tornar quem estava destinado a ser. Paradoxalmente, Neo tinha o poder de escolher não ser o escolhido. No vídeo de hoje, veremos em como o destino age e a nossa influência sobre ele. Chegamos a mais um vídeo, graças a Deus. Então vamos lá. O Totem. Butch, ainda criança, está assistindo um desenho na TV, com 4 personagens. Um cachorro, um adulto, uma criança e um totem. A criança diz que o cachorro é engraçado por pensar que o totem está vivo. O adulto diz que sim, que o totem está vivo e que ficará entre eles. Totem, de acordo com o dicionário Priberian, ou Priberian, é um substantivo masculino que significa planta, animal ou objeto, considerado por certas tribos ou clãs como seu antepassado ou guardião e venerado como símbolo sagrado. 2. A representação gráfica desse animal ou objeto ou planta. E 3. O símbolo ou o emblema de um grupo. De acordo com o site Significados, Totem é uma palavra derivada de Ududen, que significa marca da família, da linguagem indígena Ojibwe, dos índios Ojibwas da América do Norte. Os totens são vistos como talismã, objetos de veneração e de culto entre o grupo. Consiste em um símbolo familiar com poderes sobrenaturais e características protetoras. Nos Estados Unidos, o totem é visto como o espírito protetor da pessoa em questão. O relógio de ouro. Enquanto Butch está assistindo TV, sua mãe chega com o Capitão Kunz, amigo de seu pai, que esteve junto com ele durante a Guerra do Vietnã. Capitão Kunz diz que trouxe um relógio de presente para Butch, mas conta a história do relógio antes de entregar o presente para ele. Em resumo, a história do relógio é que o relógio passou de pai para filho até chegar em Butch, e que o relógio foi usado principalmente em guerras, como um amuleto de proteção e de sorte. O ponto é, aqui fica estabelecido que o relógio de ouro é o totem de Butch, é o seu amuleto da sorte, seu talismã. É um objeto que representa a sua família. Agora, a sua crença é no seu relógio protetor. Esse objeto é seu guardião e seus antepassados na forma de um relógio. O amarelo. O amarelo está presente em todo o arco de Butch, em diferentes tons, lugares, luz e objetos vistos em cena. O amarelo representa os pensamentos, sentimentos e ações de Butch. Essa cor tem influência sobre Butch, e Butch busca ela constantemente e inconscientemente. O amarelo também está presente em outros arcos do filme, mas em menor escala. O lugar onde mais vemos amarelo em outro arco é na casa do traficante de drogas Lance. Na cena em que Capitão Kunz vai contar a história do relógio, por exemplo, nós vemos uma coloração amarela em todo o ambiente da casa. As paredes, a luz e os objetos amarelos são vistos quando a câmera vira para a mãe de Butch e para Capitão Kunz. Butch cresceu sem pai. A coloração amarela dentro da casa pode ser uma escolha inconsciente de cor da mãe de Butch para proteger seu filho das dores e consequências da ausência de um pai. De acordo com o site VUB, abre aspas, a cor amarela que vemos todos os dias através do sol é uma cor alegre e revigorante. Por isso, otimistas e pessoas saudáveis estão relacionados a uma disposição ensolarada, amarela. E por isso é uma cor empregada em diversos ambientes, internos e externos, quando o objetivo é levantar e revigorar o astral. Butch também escutou a história de Capitão Kunz sobre o relógio atentamente e nunca a esqueceu. E de acordo com o site Significados, abre aspas, também proporciona concentração e atenção. Por isso é recomendável para escritórios e salas de estudo. A luta e o sonho. Butch acorda, e então percebemos que ele estava sonhando com um dia em que recebeu o relógio de ouro. Após acordar, Butch vai para a luta de boxe. Luta essa que tinha combinado com Marcellus, que perderia no 5º round em troca de uma boa quantia de dinheiro. Depois da luta, nós vemos o Butch fugindo e entrando em um táxi. Nesse táxi, nós já havíamos escutado no rádio que o Butch tinha matado Floyd Wilson dentro do ringue
e após isso ele saiu apressado e foi parar no táxi. O fato de Butch ter sonhado antes da luta e ter matado Floyd Wilson nos lembra o seguinte caso verdadeiro. Tarantino baseou a história de Butch e a luta nos fatos reais contados a seguir. Na manhã do dia 24 de junho de 1947, o pugilista Sugar Ray Robinson, campeão mundial dos meio-médios, acordou transtornado. Ray Robinson sonhou que mataria Jimmy Doyle, seu desafiante, naquela noite. Ray queria desistir da luta, que ocorreria em Cleveland no mesmo dia. Organizadores do evento chamaram um padre, que conversou bastante com Robinson e o convenceu a lutar. Sugar estava com 26 anos, no auge de sua forma física. Não teve dificuldades na luta e teve vantagens até o 7º round, exceto no 6º round, onde levou 2 golpes fortes na cabeça e um corte no olho direito. No 8º round, Sugar Ray Robinson deu um gancho de esquerda em Jimmy Doyle, que caiu de costas e bateu com a cabeça muito forte na lona. O juiz abriu a contagem até 10. Doyle tentou levantar, mas logo apagou. Jimmy foi levado às pressas ao St. Vincent Charity Hospital, Hospital de Caridade de São Vicente, mas morreu horas depois, já no dia 25 de junho, aos 22 anos. A título de curiosidade, Jimmy Doyle desejava usar o dinheiro da luta, caso vencesse, para comprar uma casa para sua mãe. Sugar Ray Robinson então doou o dinheiro de suas próximas 4 lutas à mãe de Jimmy Doyle. A aposta. Butch está conversando com Scott no telefone. E então nós descobrimos que Butch armou para que a informação de que ele perderia a luta no 5º round se espalhasse entre todos os apostadores, fazendo com que todos apostassem em Floyd. Então ele combinou com Scott para que Scott apostasse nele, e ele buscaria vencer a luta. E foi exatamente o que aconteceu. Butch venceu a luta e o Scott ganhou a aposta. Ganhou o dinheiro de todos que apostaram em Floyd. Butch recebeu o dinheiro da luta de Marcellus adiantado e ainda ganhou a aposta com o Scott. Butch agora está rico e próspero, de acordo com suas próprias palavras. Nessa cena, o Butch está usando uma jaqueta de couro amarelo escuro, indo para o marrom. E o roupão que ele estava usando antes da luta é um roupão de cor dourado ouro, e as luvas de boxe são de cor vermelha. Eugene Delacroix afirma: todos sabem que o amarelo, o laranja e o vermelho transmitem e representam ideias de contentamento e de riqueza. E o site VUB diz: o amarelo é a mais clara dentre todas as cores, que, além da luz solar, também é relacionada ao ouro. A paz de Butch. Desde que entrou no táxi amarelo, Butch está totalmente calmo, relaxado, tranquilo e em paz. E isso é enfatizado quando ele entra no quarto de motel. A paz de Butch está no ar, junto com sua esposa Fabienne. Eles até brincam um com o outro e fazem amor antes de dormir. O amarelo pode despertar sentimentos positivos e negativos, de acordo com sua aplicação e também culturas. O amarelo é a cor do otimismo, da recreação e jovialidade. Ela é a cor da iluminação, do entendimento. No dia seguinte, Butch acorda e está naquela preguiça de se levantar. Mas ele continua tranquilo e relaxado. Ele continua em paz. E continua brincando e conversando com Fabienne de forma totalmente saudável. E quando ele se levanta, ele coloca uma camisa de cor azul. A cor azul significa tranquilidade, serenidade, harmonia e espiritualidade. Tulipas e Pacífico Sul. Após tomarem banho, Butch chama Fabienne de Tulipa. Tulipa é a flor mais difundida da Holanda, país em que Vincent estava antes de retornar aos Estados Unidos. As tulipas em geral simbolizam o amor perfeito, e por nascerem primeiro na primavera, também simbolizam o renascimento. As tulipas amarelas significam alegria, luz e prosperidade. Butch está rico, e logo que chegou ao quarto de motel, disse a Fabienne que iria se aposentar. Esse é o seu renascimento. E aparentemente, o seu relacionamento com Fabienne tem amor perfeito e genuíno. Ainda no banheiro, Fabienne pergunta para onde eles vão. Butch diz que quer ir para o Pacífico Sul. Fabienne pergunta se eles podem viver em Bora Bora.
Butch diz que sim, e que se eles não gostarem, eles podem ir para o Tahiti ou para o México. Bora Bora e Tahiti ficam na Polinésia Francesa, localizada no Pacífico Sul, no continente da Oceania. Além da Polinésia Francesa, a Oceania agrupa outras ilhas, como a Samoa e a Samoa Americana. Lembrem-se que Jules, enquanto estava conversando com Vincent, diz que Marcelo Wallace mandou jogar o samoano Ento Rocamora de um prédio de 4 andares, após o Marcelo ter descobrido que o Tony tinha feito uma massagem nos pés da Mia Wallace. Tudo indica que o samoano Ento Rocamora, Tony Rock Horror, é oriundo da Samoa Americana, devido às altas taxas de serviço nas Forças Armadas que o país tem. Para os samoanos, o serviço militar é uma grande oportunidade devido às dificuldades econômicas que existem no território. O filtro dos sonhos. Butch acorda assustado por estar escutando o som da televisão, que está passando um filme sobre explosões, motos e guerra. Fabienne pergunta se foi um pesadelo. Butch diz que não se lembra e que é muito raro ele se lembrar dos seus sonhos. Fabienne vai para a cama dar um beijo em Butch. E enquanto isso, a câmera foca na televisão. E ela vai se aproximando da televisão, focando inteiramente no filme que está passando na TV. O fato de Butch não lembrar dos seus sonhos nos revela a falta de um objeto importante em sua vida: o filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos, também chamado de apanhador de sonhos, é um objeto considerado um amuleto pelos indígenas Ojibwas da América do Norte, do qual comentamos no início do vídeo quando falamos sobre totem. Os Ojibwas são um povo indígena que existe tanto dentro do Canadá quanto dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a sua origem ocorreu ali no meio oeste, especificamente na região dos Grandes Lagos. Fica claro que a família de Butch tem ascendência Ojibwa, mesmo sem nenhuma indicação ou informação direta sobre isso, pois aqui já é fato que a cultura e crença Ojibwa está presente na vida de Butch desde o seu nascimento, através de seu bisavô, avô e pai. O sangue Ojibwa corre nas veias de Butch, sem ele saber. A sua etnia é nativa americana. Butch não se lembra dos seus sonhos. Então existe a possibilidade, a probabilidade, de Butch ter sonhado antes de sair de casa para ir para a luta que mataria Floyd Wilson, assim como Sugar Ray Robinson sonhou que mataria Jimmy Doyle. A diferença é que nós não temos nenhuma informação direta sobre isso, mas é uma probabilidade, uma suposição. Nós sabemos que Butch tem 2 sonhos. O primeiro é com o relógio de ouro e o segundo é com uma guerra. Esses 2 sonhos indicam o que estaria por vir um dia depois da luta de Butch. A raiva. Butch se levanta para se vestir e vai em busca do seu relógio de ouro, mas não o encontra. O homem, que estava em paz, tranquilo e calmo, passa a ficar com raiva. E quando tem a certeza que o relógio não está na mala, fica extremamente irritado com Fabienne, tanto que a ofende. Butch tinha acabado de colocar uma camisa de cor azul, mas resolve tirar e colocar o casaco amarelo novamente, para ir buscar o relógio de ouro. Dentro do carro, Butch continua com raiva, e essa raiva permanece até ele conseguir pegar o relógio. O amarelo também é a cor da irritação, da hipocrisia e da inveja, dos desprezados e dos traidores. Na psicologia das cores, o amarelo é assim, extremamente ambíguo. Essa ambiguidade permanece até o fim do arco de Butch, como veremos nas próximas percepções. Um misto de emoções. A partir daqui, nós veremos muito amarelo na tela. Toda a coloração amarela que nos é apresentada é relacionada aos pensamentos, sentimentos e ações de Butch. Por exemplo, dentro do carro, os bancos são amarelos. As casas por onde ele passa e o prédio onde mora são amarelos. No beco onde passa, há uma árvore com flores amarelas. E logo depois vem um quintal com o gramado todo queimado de cor amarelo. E a maçaneta de sua porta é dourado ouro. Dentro de casa, o que vemos é uma foto de Fabienne, onde tem flores amarelas e um bule amarelo. Nesse momento, Butch fica relaxado, mas logo vê uma arma e o som da descarga do banheiro.
Ele logo se arma e se prepara para atacar aquele que está no banheiro, indicando perigo. Logo, Vincent sai e é morto por Butch. E aqui nós vemos mais uma vez a ambiguidade do Amarelo. Ele saiu de um estado de relaxamento, depois de alerta e depois para caçador. Logo depois ele sai de casa, entra no carro e está muito feliz, até cantando a música tocada no rádio. É um misto de emoções em um curto espaço de tempo. Run. O foco dessa percepção aqui também será os amarelos que aparecem na tela. E a ambiguidade que continua presente não só nas ações de Butch, mas em como sua própria vida traz situações diversas e ambíguas em um curto espaço de tempo. Butch para no sinal cantando e está feliz, até que Marcellus aparece, atravessando a rua na frente do seu carro. Vemos uma mulher atravessando com uma blusa amarela e um carro dobrando a esquina de cor amarela. Butch atropela Marcellus e um carro amarelo atropela Butch. Ao acordar Marcellus, vemos que ele está com brincos dourados. Quando passa a perseguir Butch, vemos um hidrante amarelo e ao chegar em um estabelecimento, vemos letras em amarelo, tanto dentro quanto fora do local, e uma placa amarela dentro da loja. Vemos esses amarelos até ele ser apagado por Maynard. Até aqui, Butch ficou surpreso ao ver Marcellus, mas também sentiu vontade de matar Marcellus, quando ele atropela o Marcellus e quando ele aponta uma arma para a cabeça dele. Butch também sentiu medo e terror de ser morto, assim como ele sentiu o desejo de viver e sobreviver. Tudo isso em um curto espaço de tempo. A loja. Butch apaga Marcellus e depois é apagado por Maynard, que aciona Zed. Butch e Marcellus, então, são amarrados e amordaçados em cadeiras no fundo da loja. Maynard pega Bronco, um homem que estava dentro de um baú, e está vestido com uma roupa de couro preta, usada para fetiches sexuais. Além de estar todo coberto, também está amordaçado e é guiado por uma coleira. Aqui já fica claro o que esses homens são e o que querem fazer com Butch e Marcellus Wallace. Marcellus é o primeiro a ser escolhido, enquanto Butch fica sendo vigiado por Bronco, que está amarrado. Butch consegue desprender da cadeira, dá um soco em Bronco e o mata na hora. Então foge e busca sair da loja. A arma. Quando Butch está saindo da loja, ele para e começa a pensar sobre o que está acontecendo com Marcellus Wallace. Talvez ele tenha pensado: pô, o cara está tentando me matar, mas ele não merece ser estufrado. Então, depois de refletir um pouco, ele decide retornar e ajudar o seu inimigo. O Butch, ele começa a procurar uma arma dentro da loja para matar os estupradores. Ele pega primeiro um martelo na gaveta, olha para o martelo e pensa um pouco. Então ele vê um taco de beisebol e pega, mas continua procurando. Então vê uma serra elétrica e simula um ataque com a serra. Nessa pequena simulação, ele olha para cima e vê algo que chama sua atenção. Ele para, continua observando, deixa a serra elétrica no balcão sem tirar os olhos do que viu em cima. Então vemos o que Butch viu: uma katana. Ela está em uma base da cor preta, com uma capa preta com seus símbolos e detalhes em dourado ouro. O amarelo também representa a maturidade, idade idealizada como dourada, espigas douradas, frutos dourados, folhas douradas da estação. Butch pega a katana. Ele encontrou a arma ideal para matar os estupradores. Butch pega a katana como se fosse seu destino, usá-la naquele momento. Os mongóis. Anteriormente, na cena em que Butch e Fabienne estão juntos após o banho, Butch chama Fabienne de mongol. Ele faz até uma voz de mongol lá e ela não gosta disso, ela repreende essa brincadeira dele. Mas é importante para nós agora, nós entendermos e conhecermos um pouco da história dos mongóis. Então vamos lá. Os mongóis são um grupo étnico que vivem na Ásia Central. Sua existência é documentada desde o século VIII. Em meados de 1274, o imperador mongol Kublai Khan mandou seu exército para invadir o Japão. Os japoneses conteram a invasão dos mongóis,
porém perceberam que as armaduras mongóis estavam mais resistentes. Sabendo que os mongóis tentariam outra invasão, os japoneses criaram a espada katana, que nós pronunciamos comumente como katana. Podendo ser segurada com 2 mãos, um golpe com a katana aproveita toda a força de uma pessoa de modo mais eficaz. Sua forma é ideal para rápidos golpes de corte. Sua lâmina larga e resistente é praticamente inquebrável, e a ponta em forma de cunha permitia atravessar a armadura dos mongóis. Quando os mongóis retornaram, encontraram os japoneses preparados e não conseguiram concluir a invasão, sendo obrigados a retornar aos navios e fugir. A raça. Butch então escolheu a arma dos amarelos para matar os estupradores. Quando Butch chama Fabienne de mongol, já é um indicativo do que estaria por vir na frente. Mais uma vez, o amarelo está presente na vida de Butch. O martelo seria pouco ameaçador, pois tem um ataque a curta distância e seria muito perigoso para Butch. O taco de beisebol tem um ataque de média distância, mas precisaria de muitos golpes para ser eficiente. Butch não tem todo esse tempo e são 2 para matar. A serra elétrica faria muito barulho, o que não condiz com o perfil de Butch, que é ser sorrateiro. Butch inteligentemente escolhe a katana. A arma tem um ataque de longa distância, não faz barulho e mata na hora. O amarelo segue em direção à iluminação. Algo relacionado a isso é o próprio nome atribuído ao movimento dos filósofos na Idade Moderna, o Iluminismo. E por conseguinte, o século XVIII se tornou o século das luzes. Nocaute. Butch sorrateiramente vai até a sala onde está Marcellus, e ao entrar se depara com Marcellus sendo estufrado. E então mata Maynard, e logo rende Zed, que fica sem ação. Marcellus se levanta, pega a escopeta e atira em Zed, entre seu abdômen e genital. O caçador virou caça. Pulando um pouco mais para frente, nós temos Marcellus perdoando Butch pela traição e permitindo que ele fuja, contanto que ele cumpra o novo acordo estabelecido, que é não contar a ninguém sobre o estupro e nunca mais voltar para Los Angeles. Sendo assim, Butch e Marcellus nocautearam seus inimigos, além de que o Butch também sozinho nocauteou a Marcellus Wallace, quando bateu nele dentro da loja e quando decidiu salvá-lo e o salvou. Butch acabou sendo perdoado pelo seu inimigo e agora está livre para ir embora sem mais consequências. O orgulho. Após atirar em Zed, Marcellus fica à frente de Butch, ou seja, ele fica de costas para Butch. E Butch passa a fazer perguntas sobre o bem-estar de Marcellus e sobre o que aconteceria a partir de agora. Nós vemos Marcellus responder às perguntas, porém, em nenhum momento ele fica frente a frente com o Butch. Sempre ele fala com o Butch de costas para ele, e fala de forma mansa, tanto que, em determinado momento que Marcellus está segurando a arma, dessa forma, pronto para atirar, ele abaixa a arma para falar com o Butch, indicando que, com relação ao Butch, tá tudo bem, tá tudo em paz e tranquilo. Por outro lado, quando Marcellus fala sobre Zed, ou fala diretamente com o Zed, ele fala com ódio, raiva e rispidez. E, obviamente, ele está na sua razão. O ponto é, o fato de Marcellus estar de costas para Butch e falando com ele dessa forma, nos indica que Marcellus está se sentindo envergonhado e humilhado pelo que lhe ocorreu. O orgulho está lhe machucando. O mesmo orgulho que ele mesmo disse que machucaria Butch, quando Butch perdesse a luta no 5º round, como eles tinham combinado. Mas apesar disso, Marcellus está grato por Butch tê-lo salvado. Já não trata Butch como um empregado, um inimigo ou como alguém inferior, mas trata Butch como um igual, tanto que perdoa o acordo quebrado e cria um novo acordo. E Butch aceita esse novo acordo sem pestanejar, devido ao que ocorreu, ao que está ocorrendo e ao que lhe pode ocorrer no futuro, caso ele não cumpra esse novo acordo feito. O fato de Marcellus estar de costas para Butch indica que Marcellus confia em Butch, e por isso não se preocupa em dar as costas para ele. Foi estabelecida a confiança.
tanto que um novo acordo é feito. O pecado. A sala onde correu o estupro era escura, com luz amarelada. A espada katana que foi utilizada nessa cena, ela tinha a capa preta com símbolos em dourado ouro, assim como a base onde ela estava colocada com as mesmas características. No simbolismo das cores, a todo pecado, a toda característica negativa corresponde ao preto. Segundo Heller, o amarelo puro, a cor da iluminação, quando combinado com o preto, torna-se a cor simbólica do impuro. O amarelo da inteligência se turva, transformando-se na cor da falta de discernimento, resgatando a ambiguidade do amarelo. O local é impuro. As pessoas que estão nesse local são impuras. E os atos que acontecem dentro desse local também são impuros, exceto o heroísmo de Butch, o acordo de paz entre Butch e Marcellus Wallace e a justiça de Marcellus para com Butch e os estupradores. Nós vemos a ambiguidade do amarelo em todos os atos. O destino do portador. Todo aquele que recebe o relógio de ouro vai para uma guerra, seja ela qual e como for. Eraine, Dane, Major Coolidge e Capitão Kunis vão para uma guerra típica em seu mais puro significado. Butch, ao receber o relógio, também vai para uma guerra atípica, guerra contra a vida propriamente dita, contra um inimigo comum, a pobreza e a subserviência, que está encarnada, representada em um homem chamado Marcellus Wallace. A guerra. Capitão Kunis disse para Kid Butch que ele nunca teria que passar por uma guerra. Ele também disse que quando dois homens ficam na situação em que ele e Major Coolidge ficaram, um assume as responsabilidades do outro. Essa foi a guerra de Butch contra Marcellus. E por uma ironia do destino, os dois foram para uma guerra juntos, como aliados. Guerra contra os estupradores. Os dois assumiram as responsabilidades um do outro, por um bem maior, e saíram vitoriosos. Matar ou morrer. Todos aqueles que foram para a guerra tiveram que matar ou morrer para sobreviver, e o fazem para voltar para casa ou ficar vivo o suficiente para entregar o relógio ao sucessor, como vimos com Dane e Major Coolidge, respectivamente. Ao longo do filme, nós vemos Butch matar 4 pessoas, sem nenhum remorso, tudo para sobreviver e tudo para completar a sua missão pessoal, permanecer com o relógio, ficar rico, livre e independente para ir aonde, quando e com quem quiser. American Dream, o sonho americano. Falamos sobre os sonhos de Butch. Também falamos sobre o destino de quem toma posse do relógio e a obrigação de matar ou morrer por ele. Dito isso, os sonhos, o destino e a obrigação são as formas que Butch utiliza para buscar o seu propósito principal, que é o American Dream, mais conhecido para nós como o sonho americano. O sonho americano é o ethos dos Estados Unidos. É um conjunto de ideias e costumes que formam a base do modo de viver dos americanos. É a sua identidade e tem origem na Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi utilizada para oficializar o ato da independência americana. A base do sonho americano vem da seguinte frase que estava na declaração: consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e busca da felicidade. O escritor James Adams cunhou o termo American Dream em seu livro The Epic of America, de 1931, e diz o seguinte: a vida deveria ser melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseados em suas habilidades ou conquistas, independente de sua classe social ou circunstâncias de nascimento. Fica claro que essa é uma forma de Tarantino falar sobre o sonho americano e fazer uma crítica sobre o assunto, nos fazendo refletir sobre como esse costume americano pode ser exercido de formas não convencionais, inconsequentes
e à margem da lei. Desvios. Butch então sai da loja, pega a moto de Zed e parte para o motel onde está Fabienne. Na frente da loja nós podemos ver o letreiro. E entre as informações do letreiro, podemos ver que a loja abre às 10 horas. Butch saiu de casa antes das 9. Entre sair de casa, pegar o relógio, matar Vincent, ser atropelado e chegar na loja, deu 10 horas. Maynard tinha acabado de abrir a loja quando Butch chegou. Por pequenos desvios em seu caminho, devido às próprias escolhas, Butch foi parar na loja dos estupradores. É o destino e seus antepassados que, através do relógio, levaram Butch de encontro a Marcellus, para pôr fim ao acordo quebrado e fazer justiça contra os estupradores. Marcellus também sofreu as consequências. Seu orgulho foi quebrado. A partir de agora, seu conceito de justiça foi modificado. Agora praticará a verdadeira justiça. Todos os acordos que foram feitos entre Marcellus e seus sócios, em que ele utilizou seu conceito de justiça anterior, quando o acordo foi quebrado, tornaram-se pequenos diante do que sofreu na mão dos estupradores. A sinceridade. Quando Butch chega no motel, ele logo apressa Fabienne para eles irem embora, dizendo até para eles deixarem as malas. Inclusive, é exatamente isso que eles fazem. O trem sairia às 11 horas. Sendo assim, já estava para dar o horário. A Fabienne ela passa a fazer perguntas para Butch, por ela estar muito preocupada com ele. Ele tenta acalmar ela e diz que vai contar tudo o que aconteceu para ela. Ela pergunta, por exemplo, sobre a moto, e ele diz que a moto é do Zed, e que o Zed está morto. O fato de Butch dizer que vai contar tudo para ela e já ser sincero quanto ao dono da moto, nos mostra que Butch, a partir de agora, será totalmente sincero com Fabienne. Diferente de antes, onde, por exemplo, ele omitiu que matou o Floyd Wilson no ringue. Ele não fez questão de contar nada sobre isso para ela, mas a partir de agora contará. Então a sinceridade e a verdade não será um problema, mesmo que ele tenha matado e mesmo que ele tenha corrido muito perigo. Afinal, ela sabe com quem ela está se relacionando e que a vida pregressa de Butch era perigosa. O futuro presente. Butch e Fabienne, por fim, vão para Knoxville, Tennessee, e depois para a Polinésia Francesa. O final de Butch e Fabienne nos lembra o final alternativo do livro Modest Blaze, o livro que nós vemos Vincent carregando durante o filme. No final original do livro, Modest Blaze, Modest e Willie são mortos a tiros em eventos distintos, assim como Vincent morreu. No final alternativo, Modest e Willie são vistos ao pôr do sol, depois de ter doado um tesouro para o Exército da Salvação, conforme se revela no livro The Zombie. Modest diz para Willie: sem vilões, nem vítimas, nem sangue, suor e lágrimas. Nós vamos fazer uma pequena pausa, Willie, amor. Só você e eu. O Willie responde: melhor um pouco de tudo, princesa. Temos, todavia, um pequeno detalhe. O final alternativo de Modest Blaze foi criado apenas em 2001. Detalhes. Na dublagem brasileira, Zed recita a versão racista da parlenda Minha Mãe Mandou. No idioma original em inglês, Zed recita a versão racista da parlenda Unidunité. Marcellus foi o primeiro a ser escolhido, mostrando que o estupro de Marcellus ainda teve o fardo racial envolvido. Maynard tem heterocromia, que é a condição em que a parte colorida de um olho, que é a íris, é diferente do outro olho. Por exemplo, um olho é verde e o outro é azul. No caso do Maynard, um olho é azul e o outro é marrom, castanho. Normalmente essa condição é inofensiva e não precisa de tratamento. A heterocromia de Maynard condiz com a ambiguidade do amarelo e da vida de Butch que nós vimos durante todo o vídeo. Tanto que essa é uma característica específica do personagem. O ator Dwayne Whitaker, que interpreta Maynard, na vida real tem os dois olhos castanhos. Ao longo do filme nós vemos Butch matar 4 pessoas. A primeira delas é o boxeador Floyd Wilson, que morre no ringue. Butch fica sabendo da morte de Floyd dentro do táxi. A taxista Esmeralda lhe conta o fato e pergunta como é matar um homem. Butch, ao escutar isso, fica surpreso. Ele lamenta e responde que não se sente mal. Ele responde que não se sente mal no idioma original em inglês.
Na dublagem brasileira, na realidade, deixaram apenas a pergunta no ar e a expressão de Butch. Mas apenas com isso já fica claro que ele realmente não se sente mal. Na realidade, é totalmente indiferente para ele realmente não se importa. Inclusive, é o que nós vemos na próxima cena, quando ele está falando no telefone com o Scott. Essa indiferença de Butch, essa frieza, é vista nos próximos assassinatos que ele comete. E isso também está dentro da ambiguidade do amarelo que nós vimos durante todo este vídeo. Capitão Coons, enquanto conta a história do relógio de ouro para o Kid Butch, cita um homem chamado Joe Enoch, um artilheiro da Força Aérea que vai para Wake Island. Chegando em Wake Island, ele conversa com Danny Coolidge, avô de Butch, que pede para ele entregar o relógio de ouro a Major Coolidge, pai de Butch. Wake Island é uma ilha onde ocorreu a Batalha de Wake, uma batalha da Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses invadiram o local, mas invadiram outros locais simultaneamente também, como por exemplo Pearl Harbor. E Joe Enoch, na verdade, é um personagem do filme Águias Americanas, de 1943. Assim como em Pulp Fiction, em Águias Americanas, Joe Enoch é um artilheiro da Força Aérea que vai para Wake Island. Então, Tarantino trouxe esse personagem para o filme, onde ele se encontra com Danny Coolidge e entrega o relógio para o pai de Butch, Major Coolidge, fazendo uma referência ao filme. Na cena em que Butch está no telefone, vemos que a câmera dá uma volta na cabine no sentido anti-horário, como se fosse um temporizador. É como se a câmera estivesse dizendo que o tempo de Butch está terminando ou terminou, seja o tempo que tinha para usar o telefone, o tempo que tem para resolver tudo antes de ir para Knoxville, o tempo dele como boxeador, o seu tempo de vida ou o tempo da vida que ele tem levado até o presente momento. Na mesma cena do telefone, Butch diz para Scott que vai com Fabienne para Knoxville, Tennessee. Knoxville é a cidade onde Elaine Coolidge, bisavô de Butch, comprou o relógio de ouro. Também é a cidade onde o diretor Quentin Tarantino nasceu. Tarantino se autodeclara como descendente do povo indígena Cherokee. Esse povo, desde o início, vive no estado do Tennessee. Essa informação nos confirma que, de fato, Butch tem ascendência Ojibwa, baseado na própria história do diretor. A atriz Angela Jones é quem interpreta a taxista colombiana Esmeralda Villalobos. Angela estava estudando artes cênicas quando foi convidada a atuar em um curta-metragem chamado Curdley, de 1991. Nesse curta, ela interpreta a personagem principal, Gabriela, que é colombiana e trabalha como uma agente de limpeza de crimes. Quentin Tarantino ficou tão impressionado com a atuação de Jones que criou a personagem colombiana Esmeralda Villalobos, inspirada em Gabriela, para a Angela Jones. Posteriormente, em 1996, foi feito um filme remake de Curdley, em que a Angela Jones volta como a Gabriela e Quentin Tarantino é o produtor executivo do filme. No Brasil, o filme se chama Eles Matam, Nós Limpamos. A taxista Esmeralda Villalobos, de certa forma, faz um trabalho de limpeza de crimes, quando faz um acordo com Butch para dizer que levou 3 mexicanos bem vestidos e bêbados. Chegamos ao fim de mais um vídeo, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o like para fortalecer o canal. E se você viu algo de interessante, legal, curioso ou engraçado e quiser comentar, fique à vontade, assim como se você tem alguma interpretação ou se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa dentro desse arco de Butch, pode comentar à vontade também. Peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações também para receber as atualizações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fica com Deus e até a próxima.